Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de janeiro de 2025, são 10 horas e 30 minutos. Relatório da Organização das Nações Unidas, recém-emitido, mostra uma situação de opressão da grande maioria pobre e afrodescendente no país por uma elite conservadora, branca, de origem indo-europeia, que esmaga a maioria do povo brasileiro, muitas vezes com a conivência do nosso próprio povo. Em um certo trecho, esse relatório das Nações Unidas sobre a segurança pública, sobre a desigualdade, sobre a pobreza no nosso país, mostra um país injusto e desigual a um ponto quase impensável. Um dado estarrecedor que a ONU cita: os 6 brasileiros mais ricos, eles têm renda igual à dos 50% mais pobres. E os agentes da lei, as forças de segurança do país, perseguem a população preta, pobre, que é a maioria no nosso país. Quanto mais pobre, mais perseguido. Um país que tem sistema educacional injusto. Eu mesmo, há coisa de uns 10, 12 anos atrás, eu entrevistei a pró-reitora de graduação da UFRJ para falar sobre cotas. Foi uma época que havia muito, talvez uns 15 anos atrás, tinha uma luta muito grande da elite, da mídia brasileira contra as cotas para negros nas universidades. E eu entrevistei essa reitora sobre isso e ela disse: olha, no Brasil eles jogam garotos pobres da periferia, dos grotões do país, que estudam em escolas onde os professores nem sequer têm nível universitário, que faltam o tempo inteiro. Esses jovens não têm acesso a bens culturais, a viagens, a cinema. Você tem jovens das periferias do Brasil que nunca estiveram num cinema na vida. Acredite se quiser, isso chega a ser estarrecedor, mas eu vi, meninos, eu sei que isso existe, eu estou sempre visitando alguém, conhecendo a situação da parte mais pobre da população no país, até para poder me atualizar sobre como vive o povo. As coisas estão melhorando? Estão, e há números mostrando isso, mas há um acúmulo de desigualdades que vêm sendo incrementadas no Brasil desde que derrubaram a Dilma Rousseff em 2016. Então, são 8 anos em que a extrema-direita promoveu, na verdade, de 2006 a 2022, foram 6 anos em que Temer e Bolsonaro jogaram este país no fundo do poço da justiça social e inflaram a renda dos mais ricos. O que é que bateu recorde no governo Bolsonaro? A venda de iates, de jet skis, de motos, de aviões, de luxo, jatinhos. Os mais ricos ascenderam muito, enquanto nos governos progressistas dos anos 2010, dos anos 2000, a população pobre ascendeu. Na parte final da década de 2010 e no início da década de 2020, quem ascendeu socialmente foram os mais ricos, que ficaram mais ricos ainda. Muito bem, esse relatório, inclusive, combate a violência no campo e diz que todos sabem quem são aqueles que promovem essa situação de desigualdade, de violência contra os mais pobres, violência no campo, agressão ao meio ambiente. Todo mundo sabe quem é e ninguém fala nada. Enquanto isso, você tem no Congresso projetos para piorar ainda mais a situação dos indígenas, do homem do campo, do agricultor sem terra. E agora, por exemplo, aqui em São Paulo, querem privatizar as escolas públicas. Aí a gente sabe que o que é privatização só piora nesse país. Você veja a energia elétrica aqui em São Paulo, agora privatizaram a água aqui em São Paulo, e esse governador Tarcísio de Freitas promete vender até o ar que a gente respira. E isso está tornando o Brasil cada dia mais injusto, e esse relatório da ONU, que você vai ver agora,
é uma lufada de ar fresco e uma denúncia internacional do que é a extrema-direita brasileira e as nossas elites conservadoras que a apoiam. Senhoras e senhores, vamos ver a reportagem que eu fiz para você. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e considere fazer uma doação a um canal que nunca foi de pedir nada ao público e que agora pretende atualizar o seu equipamento e ainda contratar gente para fazer um canal melhor, uma programação melhor para você. Se puder, ajude-nos. Vamos em frente. Bom, você vê aí, Comissão da Câmara aprova projetos do pacote anti-MST. A população do campo, a reforma agrária, que a ONU e já todos os especialistas, todos os que querem ver melhorar a situação no nosso país, dizem que é necessário, não é, atrair as pessoas para tirar dessas cidades infladas de gente pobre, vagando pela rua, e colocar no campo para plantar, dar subsídio, dar condições de alocar o homem no campo. Tem muita gente que está na cidade que era do campo e veio para cá porque estava passando fome. Estava passando fome por quê? Porque os latifundiários, o agro, expulsam as pessoas de suas terras para plantar pasto para boi e para plantar soja, para exportar. E alimento mesmo, quem produz alimento no Brasil é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Mas vamos em frente, não é só essa situação. 10 assassinatos já foram registrados no campo em 2023, revela, só em 2023, isso no mês de abril de 2023. Eu peguei só um exemplo aqui para você ver a situação, e sendo que no governo Lula, a situação melhorou muito. E aí você tem a conivência dos agentes de segurança, dos agentes da lei, com o crime organizado. Não é? Aqui em São Paulo a gente viu o caso recente em que um membro de uma organização criminosa foi morto no aeroporto por policiais que faziam escolta dele. Veja só. Não é? Pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, a educação. Só que, minha amiga, meu amigo, o IBGE já detectou que cerca de 55% da população brasileira é afrodescendente, só que isso é baseado na autodeclaração, porque é muito mais. É que as pessoas, para evitar o estigma, não se declaram negras ou pardas, que é uma coisa horrível essa designação parda, e se declaram brancas, né? Mas são pessoas descendentes de negros, de africanos, né? Afrodescendentes. Eu acredito que a população negra no Brasil atinge alguma coisa em torno de 80%, até mais, da população brasileira. E são esses que têm a pior situação. Quem vive no topo da pirâmide são os descendentes de europeus. Esses sim, brancos de verdade. E, além de tudo isso, a gente está vendo a situação melhorar. No ano retrasado, os dados desse ano ainda não saíram, mas a PNAD sobre 2003 mostra que a pobreza despencou no país, ao menor nível desde 2012. O Bolsa Família reduziu desigualdades no Brasil, aponta a PNAD contínua, a desigualdade caiu, e hoje o país ainda, com queda da desigualdade e tudo, a renda dos 10% mais ricos da população é 14,4 vezes superior à dos 40% mais pobres. E agora tem o relatório da ONU, que saiu hoje, que o colunista, o correspondente do UOL, Jamil Chad, divulgou. ONU aponta a conivência da polícia com crime no Brasil, país da impunidade. A relatora da ONU sobre defensores dos direitos humanos, Mary Lawlor, apresentou a situação no Brasil em um informe publicado nesta sexta-feira e enviado aos governos de todo o mundo. A relatora denuncia a violência contra ativistas do país e faz um apelo para que Lula transforme a situação. O
O Brasil é um país no qual os 6 homens mais ricos possuem a mesma riqueza que 50% mais pobres. O documento foi produzido após uma viagem da relatora ao país em abril de 2024 e será alvo de um debate público em fevereiro no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na ocasião, o Brasil poderá apresentar a sua versão da situação e, como é o governo Lula, vai dizer que é isso mesmo e que está lutando, mas a extrema-direita, que causou tudo isso, está se fortalecendo. De acordo com Lawlor, o trabalho dos ativistas brasileiros é percebido como uma ameaça por aqueles que gostariam de ver seus privilégios diminuídos pelas vitórias dos defensores, por aqueles que veem benefícios materiais na injustiça e na desigualdade. Lawlor também avalia que, em situações em que isso é combinado com a fragilidade do Estado de Direito, a ausência do Estado e a corrupção que se unem para criar condições para a impunidade, os defensores dos direitos humanos correm sérios riscos no Brasil. A relatora ainda destacou como os riscos para os defensores de direitos humanos no país foram agravados pela agenda de Jair Bolsonaro. Diz também que todos sabem quem são os agressores. O que marca muitos dos ataques contra os defensores dos direitos humanos no Brasil é o fato de que os defensores de direitos humanos, as comunidades de onde eles vêm, e em muitos casos a sociedade em geral, estão cientes da entidade dos agressores. Você tem aí o movimento Invasão Zero, que tem a extrema-direita em peso, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do agro, não é? Promovendo tudo isso. Então, minha amiga, meu amigo, o Jair Bolsonaro, ele está fazendo uma campanha enorme para dizer que é vítima do Estado brasileiro, tal, e a ONU acaba de dar uma paulada nele, que ele ainda deve estar perguntando qual é o rumo de casa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.